Ei, pessoal! E aí, gente? Quem tá aí? Isso aí, gente, vão chegando, que eu quero fazer tudo bem rápido aqui com vocês. Isso aí, gente, vamos chegando, chega mais, pessoal. Vamos conversar, falar agora sobre direito administrativo, essa matéria bacana que cai muito em prova. Quero fazer uma revisão especial sobre TRE. Vou fazer o seguinte, vou ficar aqui o tempo que for preciso, o tempo que eu puder para ficar aqui auxiliando vocês. Pessoal, primeiro ponto da matéria, noções sobre direito administrativo. Prof, o que eu tenho que saber sobre noções de direito administrativo? Pessoal, tá aqui na apostila, estatísticas que eu fiz, mas vamos ver aqui, olha. O que mais cai, pessoal, é os poderes estruturais do Estado, o sistema inglês e francês de controle dos atos de administração e o conceito de administração pública, tá bom? Então vamos falar sobre esses pontos. Pessoal, o Estado é formado por 3 elementos: povo, território e governo, perfeito? Vocês sabem disso. O poder do Estado emana do povo, é de onde vem todo o poder do Estado, é do povo, correto? Esse poder é uno e indivisível, mas ele é dividido entre 3 poderes estruturais. O poder do Estado é uno e indivisível. Agora, para fins de estruturação, nós temos uma distribuição de funções entre 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Cada poder tem funções típicas e funções atípicas. Esse é o ponto que é mais cobrado em prova: funções típicas e atípicas. Nós sabemos, por exemplo, que o executivo tem como função o quê? Executar o que está na lei, correto? Essa é a função típica do executivo. Mas o executivo, atipicamente, vai realizar a função o quê? De julgamento no âmbito dos processos administrativos, correto? Função essa que é uma função correlata à função do judiciário, perfeito? Perfeito. E atipicamente o executivo também vai o quê? Em algumas situações ele pode até inovar no ordenamento jurídico. Quando, por exemplo, o presidente da República edita uma medida provisória, quando a gente estiver falando de um decreto autônomo e etc. Prof, então primeiro ponto que eu não posso deixar de saber: cada poder tem funções típicas e funções atípicas. Nós não temos uma distribuição das funções entre os poderes de forma o quê, gente? De forma absoluta. A distribuição de funções é realizada em conformidade com o critério da preponderância e não da exclusividade. Nenhum poder vai o quê? Desempenhar uma função exclusivamente. Critério da preponderância. Primeiro ponto que eu não quero que vocês esqueçam. Segundo ponto, pessoal, no Brasil nós adotamos o sistema inglês de controle dos atos da administração. Tô sendo bem rápida porque é revisão, gente. O que é o sistema inglês, professora, de controle dos atos administrativos? Pessoal, no Brasil a justiça é inafastável. Então, todas as controvérsias que são apresentadas em sociedade, sejam essas controvérsias entre 2 particulares, sejam controvérsias envolvendo a atuação do Estado, todas as controvérsias... Tá caindo, pessoal? Não, a net do Zé é bom. Pois é, eu tô até estranhando essa net dos Estados Unidos. Tá travando? Travou? Tá funcionando? Voltou? Voltou, não. Galera, é exatamente, gente, dá uma redução nos comentários. No final da aula eu deixo vocês falarem, tá bom? Aí vocês fazem perguntas. Tá normal? Tá travando ou tá normal? Tá normal. Pessoal, para a mensagem, ok? Cortou a mensagem, só os coraçãozinhos que eu gosto de coração. Tá bom? Ok? Beleza, vamos lá. Então tá, professora, você tá me falando que sistema inglês de controle dos atos administrativos. Sistema inglês, pessoal, é aquele sistema que estabelece que todos os atos da administração podem ser controlados pelo judiciário. Qualquer controvérsia que for apresentada em sociedade, seja uma controvérsia que você aí tem com uma pessoa que você assinou um contrato, com outro particular, seja uma controvérsia que envolva um ato administrativo, qualquer controvérsia vai ser analisada pelo judiciário. O judiciário é o poder competente para julgar essas controvérsias, né? Para solucionar essas controvérsias. Então, quando eu estiver falando de sistema de controle dos atos administrativos, nós temos que lembrar que no Brasil nós adotamos o sistema inglês.
A justiça no Brasil é inafastável, né? Qualquer ato que ofenda a legislação, a lei, a Constituição, é um ato que envolve o quê? Que envolve a atuação do judiciário, que vai julgar, que vai analisar aquela controvérsia ali. Isso é diferente do sistema francês. No sistema francês, pessoal, eu tenho dois órgãos de controle. Eu tenho um órgão que vai o quê? Solucionar as controvérsias entre particulares, na verdade que é o Poder Judiciário. E eu tenho, pessoal, uma jurisdição que a gente fala que é uma jurisdição administrativa. É uma jurisdição que vai envolver, que vai solucionar as controvérsias que envolvem aí um ato da administração pública. Então, o primeiro ponto que eu não quero que vocês esqueçam. No Brasil, nós adotamos o sistema inglês. Inglês é aquele sistema no qual qualquer ato, qualquer controvérsia, seja essa controvérsia que é aquela que envolva o quê? Atos entre particulares, seja uma controvérsia que envolva um ato da administração, em qualquer situação, pessoal, o Poder Judiciário pode ser acionado. Beleza? Beleza. Por fim, prof, qual que é o ponto mais cobrado desse primeiro capítulo? O conceito de administração pública. O conceito de administração pública, pessoal, é o ponto mais cobrado no início dessa matéria. Pessoal, a administração pública pode ser entendida em sentido amplo ou em sentido estrito. Em sentido amplo, o conceito de administração pública contempla a função política, que é aquela função que é desempenhada pelos altos escalões do governo, beleza? E a função administrativa, aquela função de o quê? De executar o que está na lei, de cumprir a legislação em conformidade o quê? Com o interesse público. Isso em sentido amplo. Sentido amplo, então, a administração pública em sentido amplo contempla função política e função administrativa. Ok, e em sentido estrito, professora? A administração pública em sentido estrito, pessoal, contempla tão somente a função administrativa. Função administrativa que é desempenhada preponderantemente pelo Poder Executivo. Ok? Porque a gente sabe que os outros poderes também podem atipicamente desempenhar uma função administrativa. Ok, pessoal? Tá travando? Vou continuar. Então tá, prof. Mas qual que é o conceito que mais cai? Gente, vocês não podem esquecer. O judiciário não faz parte da administração pública. O judiciário é um poder estrutural do Estado. Ok? Pessoal, não falem. Sem comentários que vai travar. Então tá, pessoal. Qual que é, professora, a questão de prova do primeiro capítulo da matéria que eu não posso esquecer? Pessoal, vocês não podem esquecer o conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo e em conformidade com critério objetivo. Vamos entender isso para ninguém errar na prova. A administração pública em conformidade com critério subjetivo, pessoal, subjetivo de sujeitos, agentes, entidades que compõem a administração pública em sentido formal. Em sentido formal, porque formalidade vem de lei, porque a lei assim estabeleceu. Por exemplo, a lei estabeleceu que a administração pública indireta é composta pelas empresas públicas, sociedade, economia mista, autarquias e fundações. Beleza? Então, quando eu falo de administração pública em critério subjetivo, eu lembro do sujeito, dos agentes e entidades. Eu lembro de quem faz parte da administração pública em conformidade com a lei. A gente sabe que esse critério subjetivo também é denominado critério formal. Beleza? Beleza, prof. E a administração pública em critério objetivo? Pessoal, a administração pública em critério objetivo, né, sobre essa fundamentação, essa lógica, a gente tem que lembrar do que a administração pública faz, do objeto da administração pública, da matéria. O que ela faz? Ela desempenha o poder de polícia, correto? Ela realiza atividade de fomento, ela muitas vezes realiza atividade de intervenção, ela presta serviços públicos, beleza? Então, prof, esse é o ponto mais cobrado, né? O conceito de administração pública. Isso, pessoal, tá na apostila aqui, olha. Finalzinho do quadrinho resumo, quero que vocês leiam. Leem aqui, pessoal. Esse quadro resumo, quem tem minha apostila, leia todos os quadros resumos no final do capítulo. Tá aqui, ponto mais cobrado. Ponto mais cobrado é
administração pública, em conformidade com critérios subjetivo e objetivo. Subjetivos de sujeitos de quem faz parte da administração. Objetivo ou material é a matéria, o que a administração pública faz. Não pode esquecer isso, professora. Não pode esquecer. Pessoal, onde consegue essa apostila? As últimas apostilas estão à venda no www.profgabrielaxavier.com.br. Tá bom? Corre lá no site, vocês vão perder. www.profgabrielaxavier. Pessoal, olha o sistema aqui, olha. O sistema inglês é aquele no qual o Poder Judiciário vai julgar todas as controvérsias apresentadas em sociedade. Tem estrelinha porque caiu mais de 50 vezes nos últimos 3 anos. E o sistema francês, pessoal, nós temos o quê? 2 órgãos de controle. Nós temos o Poder Judiciário, que vai julgar as causas comuns, né, que envolvem particulares. E nós temos o quê? O Conselho de Estado, que vai julgar os atos administrativos. Isso, www.profgabrielaxavier.com.br. Últimos exemplares que estão à venda, corre lá. Então tá, prof. No segundo capítulo, professor, é princípios. Quais são os princípios que mais caem? Regime jurídico administrativo. Essa estatística eu fiz com base em 8.000 questões de administrativo. Regime jurídico. Além disso, o que mais cai, professora? Princípio da impessoalidade, publicidade, continuidade e autotutela. Vamos falar com vocês sobre isso agora, gente. Vamos lá. Regime jurídico administrativo é formado por 2 princípios. O princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O princípio da supremacia estabelece o quê? Os poderes, as prerrogativas que o Estado tem e que nós, particulares, não temos. O Estado tem essas prerrogativas porque ele busca alcançar o interesse público. Indisponibilidade em razão do fato de que o interesse público é indisponível. Professora, é possível a relativização do princípio da indisponibilidade do interesse público em algumas situações? Como assim relativização? Porque o interesse público é indisponível, haja vista que o agente público, eu, servidora, não posso dispor do interesse público, porque o interesse público não é meu. Não é meu. O interesse público é de quem? É do povo. Então, eu não posso utilizar as ferramentas do Estado para atender o interesse meu próprio. Correto? Correto. Mas em algumas situações, pessoal, esse interesse público vai ser o quê? Relativizado. Vamos dizer, por exemplo, que você aí é um grande empresário e tem uma dívida tributária com o Estado enorme. E você não tem dinheiro para pagar aquela dívida. E o Estado vai lá, inscreve aquela dívida em dívida ativa e vai ajuizar uma execução fiscal contra você para você pagar. Você vira para o juiz e fala: juiz, eu até queria pagar, mas eu não tenho dinheiro. O que eu tenho é uma fazenda. Uma fazenda. Eu posso, então, dar em pagamento essa fazenda para o Estado. O Estado vai receber aquela fazenda. Aí o Estado pensa assim: mas eu não quero fazer nada com aquela fazenda. Eu não preciso da fazenda. A fazenda não está ligada ao interesse público, eu não tenho nenhuma utilização ligada ao interesse da coletividade para aquela fazenda. Nesse caso, eu posso abrir mão do interesse público, o Estado, abrir mão do interesse público, dispor do interesse público, mas vendo a situação concreta, sabendo que essa é a única situação, a única forma de eu receber o pagamento dessa dívida, eu posso relativizar o princípio da indisponibilidade do interesse público? Sim, pode sim, ok? Tá travando? Ah, não, gente, não acredito. Tô achando mesmo que o Trump devia realmente melhorar a internet. Aqui. Tá melhor? Tem gente que tá escutando tudo? Tá bom? Tá bom? Então tá, gente, vamos lá. Pessoal, os princípios que mais são cobrados são o LIMP, né? O L de legalidade, o I de impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vou falar com você sobre o que é mais importante. Legalidade. A administração pública tem que atuar em conformidade com a lei. Subordinação à lei. Perfeito? Sim, professora. Quem vai editar a lei? Tipicamente, quem vai inovar no ordenamento jurídico? O legislativo. Entretanto, atipicamente, o executivo vai inovar no ordenamento jurídico em algumas situações? Sim. Por exemplo, quando o presidente edita uma medida provisória. Nesse caso, o presidente vai estar inovando no ordenamento jurídico? Desempenhando uma função que é uma função que é típica do legislativo? Vai. Sim, vocês precisam lembrar. Além disso, quando a gente tem a edição de decretos autônomos,
Decretos que falam, pessoal, o quê? Decretos que disciplinam algo ligado à organização administrativa sem criar ou extinguir órgãos. Pessoal, olha aqui. Tá aqui na apostila. Esse é o ponto mais cobrado do princípio da legalidade. Olha só, gente. Exceções da legalidade é o ponto mais cobrado. Exceções da legalidade são quais? São situações em que eu tenho o próprio executivo inovando no ordenamento jurídico. Já falei com vocês da medida provisória do decreto autônomo, ok? Professora Xavier com X, www.prof.gabriela.xavier com X. Lembrando, pessoal, me sigam no Instagram, @prof.gabriela.xavier. No Facebook, Professora Gabriela Xavier, que eu sempre faço live, mas no Instagram. E quem não tá isso aí, pessoal, tá amando essa apostila, tá muito bom. Quem não tá ainda na lista de transmissão, me adicionem no WhatsApp, eu faço uma lista de transmissão com áudios. 31988218889. Pessoal, apostila, fórmula da aprovação. Gabriela Xavier foi feita com base numa estatística que eu fiz de 9.000 questões. Travou. Tá ok. Gabriela Xavier com X, últimos exemplares que estão à venda. Viu? Isso, pessoal, ok. Impessoalidade, pessoal. O princípio da impessoalidade é aquele que estabelece que a atuação do gestor público tem que ser impessoal. O gestor público não pode beneficiar ou prejudicar alguém, correto? Ele atua em conformidade, visando o interesse público. Prof, quais são os pontos mais importantes sobre esse princípio? Pessoal, o agente público não enxerga quem está sendo atingido pelo ato. O agente público ele não enxerga se ele está beneficiando alguém ou se ele está o quê? Prejudicando. Não enxerga. Ele tão somente enxerga o interesse público, ok? E quando eu estiver falando de atuação do agente público, eu tenho que lembrar, pessoal, que quando o agente público está atuando na administração pública, não é ele que está atuando. Não é ele que está atuando. É o próprio Estado. Naquele momento, pessoal, a vontade do agente público é imputada ao ente estatal. Por essa razão que o ente estatal responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes. O número do WhatsApp, vocês estão perguntando, é 31988218889. Beleza, prof? Então esse é o ponto que eu preciso saber. Por essa razão, né, professora, que é vedada a promoção pessoal do agente nas atuações da administração pública, nas medidas administrativas. Porque quando o agente público, quando o servidor está atuando, não é ele que está fazendo aquilo ali. Não é. Quem está fazendo aquilo ali, pessoal? Quem está fazendo aquela medida? Sabe quem é? É o próprio Estado. É a própria pessoa jurídica na qual aquele agente público está inserido. Ok? Por essa razão, quando a gente tem uma obra do governo federal, a gente não tem lá obra do presidente Michel Temer. A gente não tem assim na placa, não. É vedado a promoção pessoal do agente público. Aquela obra não é do presidente, não é do presidente. É o quê? Uma obra do governo federal. Quando o presidente está atuando, ele está atuando em nome do governo federal, ok? A vontade do agente é imputada à pessoa jurídica, ok? Vamos lá, gente, vamos lá. Mais pontos importantes. Outro ponto importante sobre o princípio da impessoalidade é a vedação ao nepotismo. Pessoal, se eu, Gabriela, assumir um cargo público, né, já exerço um cargo público, e quiser, por exemplo, nomear como minha assessora a minha irmã, eu posso? Não. Ok? O meu marido, eu posso? Não. Professora, mas vamos dizer que você aí foi eleita para ser governadora do estado. Você é governadora do estado. E a gente sabe que os cargos do alto escalão do governo, como, por exemplo, cargos de ministro, cargos de secretário de Estado, de secretário municipal, são cargos políticos. A súmula que veda o nepotismo, né, a prática do nepotismo, alcança os cargos políticos? Não, pessoal. Então, por exemplo, eu, se for eleita governadora do estado de Minas, posso nomear a minha irmã como secretária de Estado de Transporte, desde que ela demonstre que tem capacidade para desempenhar aquele cargo, ok? A súmula que veda o nepotismo não alcança os cargos políticos, beleza? Lembrem-se disso. A apostila é comercializada, pessoal. É o quê?
Esse também é o ponto mais importante. Estrelinha caiu mais de 50 vezes. Pessoal, www.profgabrielaxavier.com.br. Ok? Ok, prof. O que mais que cai? Pessoal, princípio da... Falei do legalidade, impessoalidade, moralidade. Moralidade, pessoal, é aquele princípio que estabelece que a atuação do gestor público tem que ser pautada pela boa-fé, pela honestidade. Eu estou falando da moralidade objetiva, não é a moralidade subjetiva do agente, é a moralidade objetiva, ok? Ok, terceiro grau, isso aí. Pessoal, o que mais, prof? Vamos ser rápido aqui. Publicidade é o segundo princípio mais cobrado. Já falei com vocês que o primeiro é impessoalidade, o segundo é publicidade. Pessoal, mas o que cai de publicidade, prof? Pessoal, o que cai de publicidade? Olha aqui. Ponto mais cobrado de publicidade são o quê? São as exceções à publicidade, pessoal. O número do WhatsApp é 31988218889, tá bom? Pessoal, a atuação da administração pública deve ser o quê? Pública. Claro, todos nós devemos conhecer o que a administração pública está fazendo, correto? Qual a verba pública? Quais são os atos do Estado? O requisito de eficácia, pessoal, o requisito de publicidade é um requisito de eficácia. O ato só passa a produzir efeitos o quê? Uma vez que ele foi publicado, que foi dado publicidade àquele ato. Professora, a publicação é a única forma de se dar publicidade a um ato administrativo? Não, pessoal. A publicação é uma das formas de se dar publicidade do ato administrativo. Vamos dizer que a administração pública alterou as normas de trânsito e a partir daquele momento, naquele local que você estava acostumado a estacionar o seu carro, vai ser um local que é proibido estacionar. Você foi lá, não sabia de nada dessa mudança, foi lá e parou o carro ali. Você pode ser multado? Não. Sabe por que não? Porque até então a administração pública não havia colocado uma placa falando que naquele local era proibido estacionar. Ou seja, a colocação da placa é uma forma de conferir publicidade àquele ato administrativo? Sim. Publicação é uma das formas. Publicidade pode ser feito o quê? De várias formas. Beleza. Mas, prof, o que cai em prova, que cai e despenca? As exceções ao princípio da publicidade. Pessoal, existem alguns atos que podem ser sigilosos. Quais são eles? Atos que estejam ligados à vida íntima, privada do particular e atos que estejam ligados à segurança nacional. Por exemplo, pode o Estado divulgar o plano de segurança da Polícia Militar? Pode. Não pode, correto? Esse plano tem que ser sigiloso, beleza? Esse é o ponto mais cobrado, é a exceção. E eficiência, a administração pública deve ser eficiente, o servidor público deve ser o quê? Continuamente avaliado, ele está sujeito a uma avaliação periódica. Mesmo após o estágio probatório, o servidor público vai continuar sendo avaliado porque ele tem que demonstrar o quê? Eficiência ao longo de toda a sua vida funcional. Beleza? Beleza, prof, ok. Princípio que é também expresso na Constituição e não está dentro do LIMP, pessoal. O princípio da ampla defesa do contraditório. Você aí, quando for uma das partes do processo administrativo, você tem direito à ampla defesa e contraditório, beleza? Esse direito à ampla defesa e contraditório abrange o direito à defesa prévia, defesa técnica e duplo grau de jurisdição. O que é defesa prévia, professora? Esse é o ponto, atenção, esse é o ponto mais cobrado, pessoal. Pessoal, o que é defesa prévia? Você mesmo, sem constituir nenhum advogado, pode se defender no âmbito de um processo administrativo. Você não precisa constituir um advogado. Ok, eu tenho direito à defesa prévia, mas se você quiser constituir um advogado, você pode. Você também tem direito à defesa técnica, né? Que a defesa é realizada por um advogado. Professora, se a administração pública em âmbito administrativo decidiu algo contra os meus interesses, eu posso recorrer administrativamente? Pode recorrer administrativamente. Professora, eu preciso realizar algum tipo de depósito, caução, para fins de interpor esse recurso? Eu preciso depositar alguma quantia para interpor esse recurso?
Não, você não precisa realizar nenhum depósito calção para interpor um recurso administrativo, ok? Professora, mas e se eu fiquei insatisfeito com aquela decisão da administração pública e não quero recorrer administrativamente? Eu quero recorrer direto no judiciário. Eu posso? Pode, a qualquer tempo. No Brasil, a justiça é inafastável e o judiciário controla sim os atos da administração pública em conformidade com a legalidade desses atos. O judiciário não analisa o mérito dos atos administrativos, somente a legalidade, ok? Beleza, prof. Pessoal, faz pergunta no final, eu não consigo ler. Além disso, princípio da continuidade. Princípio da continuidade, a atuação da administração pública deve ser contínua. Entretanto, em algumas situações, é possível a interrupção na prestação do serviço público? Sim. Quais situações, pessoal? Quais situações em que é possível essa interrupção? Numa situação de emergência, numa situação o quê? Por razões de ordem técnica e algum tipo de reparação naquele serviço, vai haver também paralisação. Terceira situação, por razões de inadimplemento do usuário. Vamos dizer que você aí estava lá utilizando a luz da sua casa, de repente caiu um poste no meio da rua. Tem como aquele serviço de iluminação continuar sendo prestado? Não, interrupção em razão de emergência, por razões de emergência. Vamos dizer que foi necessário aí que aquela empresa pública ou aquela concessionária que presta aquele serviço, foi necessário que aquela empresa paralisasse a prestação do serviço por razões de ordem técnica. É necessário a realização de um reparo na da rede de energia elétrica. Ok? Ok, professora. Nesse caso, é possível a paralisação? Sim, mediante prévio aviso. Você tem que ser avisado que vai haver um reparo na rede. Ok, prof. Outra situação em que é possível essa interrupção na prestação do serviço, por razões de inadimplemento. Se você não pagou sua conta de luz, você vai receber um aviso prévio falando que você está devendo. Pague logo ou nós vamos interromper a prestação do serviço. Beleza. Prof, e na situação em que a administração pública contrata uma empresa e quem é inadimplente, quem não está pagando a empresa corretamente, é a própria administração. Tá muito rápido, gente? Tá sem áudio? Tá funcionando, gente? Pra maioria? Eu não tô nem conseguindo ler. Tá tudo ok? Só me responde agora. Tá tudo ok? Então tá. O nome da apostila, gente, fórmula da aprovação. Últimos exemplares que estão à venda. www.profgabrielaxavier.com.br, ok? Vamos lá, gente. Então tá. E quando a administração pública é inadimplente? Vamos dizer que a administração pública contratou uma empresa para prestar um serviço, mas a administração pública não está pagando aquela empresa. E aí? A empresa pode paralisar a prestação do serviço, haja vista que ela não está recebendo? Né? Ela foi contratada para prestar o serviço, só que a administração pública não está pagando. Ela pode parar de prestar o serviço? Não, ela não pode. Somente após 90 dias de inadimplemento ela pode, ok? Após 90 dias em que ela não está recebendo, né, o recurso da administração, ela pode suspender a prestação daquele serviço, ok? Além disso, prof, em razão desse princípio da continuidade, eis a pergunta: o servidor público tem direito de greve? Porque se a prestação do serviço público deve ser contínua, professora, o servidor público tem direito de greve? Me explica isso. Pessoal, o servidor público tem direito de greve em conformidade com o texto constitucional. Só que essa norma constitucional é uma norma de eficácia limitada. Limitada de lei. Limitada de lei. Ou seja, carece de uma lei, então, uma lei que discipline aquele direito. Ok? Só que essa lei, pessoal, uma lei específica que disciplina o direito de greve do servidor, não foi o quê? Editada. Em razão dessa ausência legislativa, dessa omissão, o STF já decidiu que aplica-se a Lei Geral de Greve para o servidor público. Prof, quando o servidor público estiver em greve, em conformidade com uma decisão recente, de 2016, é cabível a interrupção, na verdade, assim, é cabível a interrupção no recebimento do salário daquele servidor? Ele vai parar de receber? É cabível, gente? O servidor público entrou em greve, ele vai parar de receber? Sim. Em conformidade com a decisão de 2016? Sim. Ok, pessoal? Lembrem-se que o ônus da greve deve ser repartido entre todos.
O ônus da greve, como assim? O ônus da greve, o servidor público está entrando em greve, então ele vai parar de receber, porque senão ele vai ter um incentivo para continuar na greve. Beleza. Além disso, quem mais assume o ônus? Todos os cidadãos assumem aquele ônus também. Por quê? Quando o servidor público entra em greve, todos nós vamos ser prejudicados, porque a gente não vai ter mais aquela mão de obra, aquele servidor público trabalhando para todos nós. Beleza? Além disso, quem também assume o ônus da greve? O próprio Estado, porque não vai ter mais aquela mão de obra trabalhando para ele. Beleza? Então é admitido sim o corte na remuneração do servidor público. Prof, mas e se a greve for desencadeada em razão de uma ilegalidade cometida pelo Estado? Aí o servidor público vai entrar em greve, mas nessa situação também é admitido o corte na remuneração? Não, pessoal. Nessa situação é admitido o quê? Que o servidor público entre em greve e continue recebendo. Aí não, isso aí. Princípio da autotutela. Pessoal, esse princípio aqui tem alguns esquemas e tem algumas brincadeiras que eu faço. Sigam no Instagram. Eu tô fazendo brincadeira quase todo dia. Macete, que é importante. Vocês não lembram de tudo, é muita coisa. Pessoal, o princípio da autotutela é aquele que estabelece que a administração pública pode rever os seus próprios atos. Beleza, prof? Quando eivados de vício de legalidade, correto? E quando já não forem mais convenientes e oportunos. Um ato que tem um vício de legalidade, ele deve, é um dever da administração pública anular aquela medida, correto? É um dever, beleza, prof. A anulação gera efeitos ex tunc. Ex tunc, T de testa. Quando você bate na testa, ela vai para trás. Efeitos que retroagem a data de edição do ato, como se aquele ato nunca tivesse sido editado. Mas o que está caindo em prova? Pessoal, em algumas situações, quando aquele ato administrativo gerou um benefício para um particular de boa fé, e a anulação daquele ato vai gerar um prejuízo muito grande para aquele particular, a doutrina e a jurisprudência têm admitido, em alguns casos, a anulação com efeitos ex nunc. Lembrem-se disso, essa é a exceção. A regra é efeitos ex tunc, mas em algumas situações tem se admitido a anulação gerando efeitos ex nunc. Nunc, N de nuca. Quando você bate na nuca, ela vai para frente, ou seja, dali pra frente o ato já não produz efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos, ok? Lembrem-se disso. Professora, e na revogação? Você falou da anulação. Revogação é quando eu tenho atos que não são mais convenientes e oportunos para a administração pública. O interesse público mudou. O agente público iria o quê? Desempenhar aquele projeto ali porque o governador decidiu que seria necessário construir um hospital. Só que agora já não vai mais ser construído aquele hospital. Vai ser o quê, gente? Construído um estádio de futebol. Todos aqueles atos editados para fins de construção do hospital vão ser o quê? Revogados. Revogação, efeitos ex nunc. Lembrem-se disso. Vocês estão cansados de saber disso, né, gente? Pontos importantes. Princípio da motivação para a gente fechar princípios e quero falar com vocês um pouquinho sobre razoabilidade porque é muito importante. Motivação, pessoal. Em regra, a administração pública deve motivar, justificar por que ela está praticando aquele ato administrativo. O que vocês têm que saber para a prova? O que vocês têm que saber para a prova, gente? Tá aqui, olha. O que vocês precisam saber para a prova? Atenção! Pessoal, vocês precisam saber para a prova a teoria dos motivos determinantes. Se eu pratico um ato administrativo e declaro aquele determinado motivo, aquele motivo determina a prática do ato. Se eu tiver um vício no motivo, pessoal, um vício no motivo enseja um vício no ato administrativo, ok? Teoria dos motivos determinantes. Vício no motivo enseja um vício no ato administrativo. Beleza? Não esqueçam isso, ok? Que mais, prof? Que mais? Não vou falar com vocês princípio da segurança jurídica, não vou falar, porque vocês já sabem isso. Quero falar com vocês, por fim, princípio da razoabilidade e proporcionalidade. A atuação da administração pública deve ser razoável, em conformidade com padrões médios de razoabilidade. E a proporcionalidade, pessoal, é a medida da razoabilidade. A proporcionalidade está ligada ao quê? Aquela proporção entre meios e fins. Se, por exemplo, um agente de trânsito verifica que seu carro está parado num local que é proibido estacionar, ele vai o quê? Te multar. Mas vamos dizer que aquele agente público decide fazer o seguinte: não vou multar a Gabriela, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou rebocar o carro dela, deixar lá no pátio do Detran, não quero nem saber. E vou condicionar a retirada do carro dela à cobrança, ao pagamento de algumas multas, vou aplicar a penalidade mais grave. Pessoal, é razoável
rebocar o meu carro se meu carro estava parado num local ali que era proibido estacionar? É razoável prender meu carro durante um tempo lá no Detran? É razoável? Deve haver uma proporcionalidade. O meio utilizado, né, a penalidade, deve guardar uma proporção com a gravidade da infração. Então, se a penalidade for muito severa e a infração for leve, né, a infração foi leve, aí o agente público foi lá e aplicou uma penalidade muito severa. A atuação do agente público está sendo desproporcional. Professora, se a atuação do agente público é desproporcional, essa atuação é ilegal, correto? É ilegal porque ofende o princípio da proporcionalidade. Sim. E se essa atuação é ilegal, o judiciário pode controlar aquele ato ali, né, professora? O judiciário pode, por exemplo, anular aquela medida da administração pública. Sim. Nesse caso, o judiciário vai estar controlando o mérito administrativo. Por exemplo, o juiz vai virar e falar assim: olha, agente público, você não poderia ter rebocado o carro da Gabriela. Vou anular esse ato. Vamos, então, aplicar a Gabriela a penalidade da multa. O juiz é competente para o quê? Aplicar uma multa? O juiz é competente para analisar o mérito do ato administrativo? Não. Agora, o juiz é competente para anular a medida administrativa que é ilegal? Sim. Então, quer dizer, professora, que o juiz pode controlar o ato administrativo que é desproporcional, mas esse controle enseja a anulação da medida administrativa, não enseja a edição de um ato administrativo, porque o juiz não pode editar um ato administrativo e o juiz não pode controlar o mérito do ato administrativo. Correto? Exatamente. Ponto de prova aí. Não quero que vocês esqueçam. Vamos falar agora sobre organização administrativa. Pessoal, organização administrativa. Pessoal, como já era de se saber, né, o que mais cai? Administração pública indireta, desconcentração e descentralização cai bastante. E é questão ganha, e é questão fácil. Então vamos falar disso. Além disso, professora, das entidades de administração pública indireta, o que mais cai? Autarquia. E o que mais cai também, professora? Além disso, as diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Pessoal, vamos lá, vamos começar a falar de administração pública direta, são os entes federados, vocês já sabem. A administração pública indireta são as pessoas jurídicas que compõem aí esse conceito que envolve autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Pessoal, lembrem-se que, pessoal, quem que cria as entidades de administração pública indireta? Quem é que cria? Quem cria essas entidades? A administração pública direta. Beleza? Que cria as entidades de administração pública indireta. Entretanto, pessoal, a autarquia é criada automaticamente pela lei. As fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista têm o quê? Uma autorização legal para sua criação. A lei não cria automaticamente essas entidades. Ok? Beleza, prof. Como que se dá a criação dessas entidades? Como eu falei com vocês, a autarquia é criada automaticamente pela lei. A lei já estabelece, cria-se a autarquia para realizar tal atividade. Beleza, prof, entendi. E as outras entidades, professora? A lei autoriza a criação das outras entidades. Autoriza-se a criação de uma fundação, autoriza-se a criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Eu tenho a lei, professora, que autorizou a criação. Qual que é o próximo passo, professora? Vai haver o quê, gente? Vai ser editado um decreto que vai regulamentar aquela lei. Beleza. E aí, professora, após a edição daquele decreto, aí vai haver o registro dos atos constitutivos daquela instituição. Se eu estiver falando de uma instituição que presta serviço público, o registro vai se dar no cartório, ok? E se eu estiver falando de uma empresa, por exemplo, pública que explora atividade econômica, aí o registro vai se dar na junta comercial. A partir do registro é que aquela entidade vai nascer, ok? Só que vocês têm que lembrar do princípio do paralelismo das formas, pessoal. Ó, pontos importantes que eu tô vendo aqui na apostila. Paralelismo das formas. Se a entidade foi criada por lei, ela vai ser extinta mediante o quê? Lei. Paralelismo das formas. Se a lei foi utilizada como forma de criação daquela entidade, a lei vai ser utilizada o quê? Para também o quê? Extinguir aquela entidade. Ponto importante sobre a administração pública direta e indireta, que é o que mais cai. Pessoal, a administração pública direta criou aquelas instituições da administração pública indireta, correto? Mediante lei, como eu falei com vocês. Só que não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas.
né? As entidades de administração pública indireta têm personalidade jurídica própria. E como elas têm personalidade jurídica própria, elas não estão subordinadas à administração pública direta. Elas não estão subordinadas ao Estado, à União, ao município, correto? Não há hierarquia e subordinação entre pessoas jurídicas distintas. Não há. Lembrem-se disso. Ok, prof, não vou esquecer isso de jeito algum. Beleza, gente, próximo passo. Pessoal, ponto que vocês acham que não é muito importante. Gente, se eu estiver falando exatamente, lembrando que a fundação ela pode ser criada com personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Se eu estiver falando de uma fundação que tem personalidade jurídica de direito público, eu estou falando de quê, gente? De uma autarquia fundacional. Como eu estou falando de uma autarquia fundacional, essa fundação vai ser criada automaticamente pela lei. Beleza, prof, entendi. Se eu estiver falando de uma fundação com personalidade jurídica de direito privado, eu tenho que lembrar que ela vai ter o quê? Uma autorização legal para a sua criação. As pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública indireta, as fundações de direito privado, as empresas públicas e sociedade de economia mista, elas estão sujeitas a um regime jurídico híbrido. Híbrido porque é parte público e parte privado. Elas não fazem uso das prerrogativas dos poderes que o Estado possui, mas elas estão sujeitas às limitações. Beleza? Ok. Prof, fala sobre esse conceito aqui. Vou falar do terceiro setor também. Terceiro setor, o ponto mais importante é a diferença entre OS e OCIP. Gente, se não der tempo de falar aqui, eu vou correr pro meu Instagram para continuar. Pessoal, conceito de centralização. A própria administração pública direta. Oi, Macapá! A própria administração pública direta prestando aquela atividade. Desconcentração. Concentração, C-O-O de concentração de órgão. É quando a administração pública, pessoal, distribui internamente as competências entre órgãos, entre pequenas unidades administrativas que compõem aquela pessoa jurídica. Nós sabemos que a desconcentração pode acontecer no âmbito da administração pública direta e também no âmbito da administração pública indireta, ok? Lembrem-se disso, desconcentração. Professora, entre órgãos existe hierarquia? Sim, existe hierarquia entre órgãos. Essa hierarquia que estrutura a organização daquela pessoa jurídica? Sim. Vai haver desconcentração, por exemplo, no âmbito de uma empresa pública? A empresa pública pode distribuir competências entre as várias diretorias, superintendências? Pode, sim. Entre essas diretorias e superintendências vai haver uma hierarquia? Vai haver uma hierarquia. Lembrem-se disso, ok? Beleza. E descentralização? Descentralização. C-E de entralização, o E de entidade com personalidade jurídica própria. Pessoal, a gente fala de descentralização quando a gente fala de uma situação em que a administração pública transfere para uma outra entidade com personalidade jurídica própria a prestação de um serviço. A descentralização pode acontecer de duas formas, pessoal. Olha aí, gente. Mediante. Vou mostrar para vocês um exemplinho aqui, olha. Centralização, a própria administração pública realizando atividade. Desconcentração, distribuição interna entre órgãos, aqui é entre o que? Os ministérios. Descentralização é quando a administração pública transfere a prestação de um serviço para uma outra entidade que tem personalidade jurídica própria. E entre pessoas que têm personalidade jurídica própria não há hierarquia. A descentralização pode acontecer mediante outorga e delegação. Prof, o que cai mais? O que cai mais é delegação, ok? Professora, outorga é quando, pessoal, a administração pública direta transfere a titularidade e execução de um serviço público para uma entidade de administração pública indireta, mediante lei, é claro. Quando a administração pública direta cria, por exemplo, uma autarquia, ela está criando aquela autarquia através de lei, correto? Está criando através de lei, professora, eu entendi. Nesse momento, aquela autarquia vai se tornar responsável pela execução daquele serviço público e vai se tornar titular daquele serviço, beleza? Outorga. E a delegação, professora? A delegação acontece quando a administração pública celebra um contrato, por exemplo, um contrato de concessão com uma empresa privada que vai passar a ser responsável pela prestação de um serviço, ok? Pessoal, últimos exemplares no site www.profgabrielaxavier.com.br com todas as estatísticas, tudo que eu fiz com base em 8.000 questões e todos os macetes que eu estou falando aqui com vocês. Beleza, prof, o que mais que eu tenho que saber?
Pessoal, além disso, descentralização territorial ou geográfica é quando a administração pública cria um território. Isso está lá previsto na Constituição. Professora, existe algum território no Brasil? Não. O que é um território, professora? É uma autarquia que vai ter o quê? Funções específicas, uma autarquia territorial, ok? Ok, gente? Isso aí, vai fechar mesmo, vai fechar. Meus alunos estão passando em primeiro lugar. Gente, corre lá no meu Instagram para vocês acompanharem. Até que, na verdade, eu deletei um monte de depoimento de aluno que eu acho que eu tava ficando chata. Eu tava só postando depoimento, eles me mandam muitas mensagens no WhatsApp. Quem não participa da lista de transmissão, áudios gratuitos no WhatsApp, lista de transmissão, gente, 31 988 21 8889. Beleza, prof? Além disso... Pessoal, já falei com você sobre a teoria da imputação volitiva. Não vou falar com você sobre classificação de órgãos, porque não é o que é mais importante. Pessoal, pontos importantes sobre a administração pública direta. Meu Insta é Prof. Gabriela Xavier. Pessoal, todas as entidades de administração pública direta têm personalidade jurídica própria. Vão ser criadas mediante lei específica. A autarquia é criada automaticamente após a edição da lei e as fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista têm o quê? Uma autorização legal de criação. A efetiva criação dessas entidades vai se dar com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Se eu estiver falando de entidade que presta serviço público, o que, gente? Registro no cartório. Se eu estiver falando de entidade que explora atividade econômica, registro na junta comercial. WhatsApp 31 988 21 8889. Pessoal, esse ponto do registro é o ponto mais cobrado nessa parte aqui, tá bom? Eu já falei com vocês, não vou repetir. Além disso, pessoal, a finalidade de cada uma dessas entidades vai estar estabelecida na lei que as criou. Essas entidades, elas não estão subordinadas à administração pública direta. Entretanto, há uma relação de vinculação. Elas estão vinculadas à administração pública direta que as criou. Beleza? Vocês têm que saber disso, ok? Pessoal, alguém coloca aí, gente, meu telefone do WhatsApp. Prof. Gabriela Xavier é o Instagram. O site é www.profgabrielaxavier.com.br. Isso aí, gente, ok. Professora, mas deixa eu te explicar, professora, me explica uma coisa. Se a administração pública direta não está hierarquicamente numa posição superior em relação à administração pública indireta, haja vista que são pessoas jurídicas distintas, se não há relação de hierarquia, como que a administração pública direta desempenha um controle frente aos atos editados pela administração pública indireta? Pessoal, esse controle a gente chama o quê? De vinculação, de supervisão ministerial. A administração pública direta vai verificar se aquela entidade que ela criou, da administração pública indireta, está cumprindo a finalidade pela qual ela foi criada. Beleza, prof. Mas o que você tem que saber? Você tem que saber, pessoal, que não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Entretanto, em situações excepcionais, existe a possibilidade de interposição de um recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio. Pensa você aí, você fez um requerimento para o INSS, a autarquia federal. O INSS negou o seu pedido. Você foi e recorreu. O chefe daquela pessoa que negou o seu pedido também. Você continua recorrendo até a instância máxima do INSS. Eles negaram o seu pedido. Prof, nesse caso, como o INSS é uma pessoa jurídica, tem personalidade jurídica própria, autonomia, patrimônio próprio, pessoal próprio. Professora, como essa entidade não está subordinada à União, eu não posso mais recorrer administrativamente? Eu vou ter que recorrer judicialmente, professora? Não tem mais saída? Pessoal, em algumas situações existe a possibilidade de interposição de um recurso hierárquico impróprio. Impróprio sabe por quê? Porque não existe hierarquia entre pessoas jurídicas da administração pública indireta e direta. Não existe hierarquia. Mas, por exemplo, nesse caso, você poderia interpor um recurso administrativo hierárquico impróprio porque não há hierarquia, direcionado para a administração pública direta, direcionado para a União, ok? Endereçado para a União. Prof, então eu tenho que saber disso, eu tenho que saber que
Eu tenho recursos hierárquicos próprios, né, que vão ser aqueles recursos que você vai interpor dentro da hierarquia que existe naquela pessoa jurídica. Sim. Em algumas situações excepcionais, em conformidade com a lei, existe a possibilidade de interposição de um recurso hierárquico impróprio. É impróprio porque não há hierarquia entre duas pessoas jurídicas distintas, correto? Nesse caso, por exemplo, meu pedido foi negado pelo INSS, na instância máxima do INSS, e eu poderia recorrer para a União. União, que é um ente o quê? Federado, que tem personalidade jurídica própria. União que não tá hierarquicamente numa posição superior ao do INSS. Não está nessa posição superior. Entretanto, né, professora, nessa situação, haja vista que a lei permite aí a possibilidade de interposição de um recurso hierárquico impróprio. Vocês entenderam isso, gente? Eu quero que vocês entendam isso, hein? Pessoal, eu quero falar com vocês sobre autarquias agora. Pontos mais cobrados de autarquia. Só vou falar sobre os pontos mais cobrados. Pessoal, autarquia, pessoa jurídica de direito público que desempenha atividades típicas do Estado, tem todas as prerrogativas do Estado e está sujeita a todas as limitações. Os bens das autarquias são bens públicos, ok? Está sujeita ao quê, gente? Ao regime estatutário de servidor público. Quem está trabalhando na autarquia, então, professora? Quem que atua na autarquia? É aquela pessoa que passou num concurso público e tem um vínculo estatutário com o Estado, correto? Quem que é essa pessoa, professora? Aquela pessoa que foi aprovada, né? A partir do momento que ela foi aprovada, existe um estatuto, uma lei que rege a carreira daquela pessoa. O vínculo que ela tem com o Estado é um vínculo estatutário, ok? Nas pessoas jurídicas de direito público, quem está atuando? Servidores públicos estatutários. Servidor público estatutário, professor, é aquele que após 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação de desempenho satisfatória, ele pode adquirir a estabilidade, aquela tão sonhada estabilidade? Sim. Professora, depois que eu me tornei estável, eu nunca vou perder o meu emprego, professora? Eu nunca vou perder meu cargo? Eu nunca vou perder o meu cargo? Não é emprego não, é cargo. Gente, vai sim, mediante decisão judicial, mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa e contraditório se você cometer uma falta grave, em razão de uma avaliação de desempenho também que não for satisfatória. Lembre-se disso, não é quer dizer que você está estável que você vai poder o quê? Fazer o que você quiser, não. Ok? Os conselhos profissionais são autarquias especiais? Sim. Pessoal, espécies de autarquia, então. Vamos falar sobre as autarquias que têm um regime especial. Prof, o que são autarquias com regime especial? Elas têm um regime especial que foi conferido pela lei que as criou. Quais são elas? As agências reguladoras e as universidades públicas. Eu vou falar com vocês. Essa apostila, gente, eu vou publicar esse ano um livro pela editora Saraiva. Só que essa apostila tá fazendo tanto sucesso e vocês estão querendo tanto, e o livro vai ser bem mais caro e vai ser bem maior também, que eu estou comercializando. Não, ela é excelente para o OAB. Essa apostila é completíssima, 200 páginas. Porque, pessoal, para mim, menos é mais, sabe? Eu compilei em 200 páginas o que vocês precisam saber. Eu duvido que vocês leiam 1000 páginas de administrativo. E eu duvido que quando vocês leem 1000 páginas de administrativo, vocês lembram da matéria. Gente, olha só, então vamos lá. Agências reguladoras. Pessoal, sem comentário bobo, comercialize a apostila. Eu tô comercializando últimos exemplares no www.profgabrielaxavier.com.br. Alguém anota aí meu site, gente? www.profgabrielaxavier.com.br. Exemplares limitados. Já esgotou, todos os meus cursos no site estão esgotados. Já esgotou e depois vocês ficam pedindo, eu não consigo. Tá bom, gente? Então tá, vamos lá, pessoal. Agências reguladoras, olha o nome, são autarquias que têm um regime especial conferido pela lei. A agência reguladora vai regular o quê? Ela vai regular o quê? A prestação do serviço que é realizada por empresas concessionárias e permissionárias de serviço público. Lembrem-se disso, essa é a função principal. Essa agência ela tem poder normativo. E esse poder normativo decorre de quê, professora? Decorre do regime especial dessas agências, ok? Ok, prof. Poder normativo para editar normas a respeito do quê? Normas, pessoal, a respeito da prestação do serviço público. Professora, vamos falar um pouquinho sobre aquela polêmica da ANAC? Pessoal, a ANAC é uma agência reguladora que regulamenta o quê? A prestação do serviço de transporte aéreo que é realizado pelas companhias de transporte aéreo, pelas companhias aéreas.
Beleza, prof. A ANAC editou uma resolução que falou o seguinte: olha, a partir desse momento, você aí, quando estiver embarcando no voo, você vai ter que pagar um valor em separado para despachar suas bagagens. Você vai ter direito tão somente a uma bagagem de mão de até 10 quilos. Você vai ter que pagar a bagagem que você vai despachar. Professora, mas e por que deu essa confusão toda? Aí a Justiça Federal suspendeu a aplicabilidade desse artigo. Sabe por quê, pessoal? Porque foi verificado que a ANAC não apresentou um estudo técnico que demonstre que essa cobrança das bagagens em separado efetivamente iria ensejar uma redução no valor das passagens. Como isso não foi demonstrado, a Justiça Federal foi lá e suspendeu a aplicabilidade desse artigo. Beleza, prof, o que eu preciso saber sobre esse regime especial das agências reguladoras? Primeiro ponto, pessoal, elas têm poder normativo, normas para regulamentar a prestação do serviço. Segundo ponto, forma diferenciada de escolha dos seus dirigentes. Como que vai ser escolhido o dirigente da agência reguladora? Mediante o quê, gente? Nomeação pelo presidente da República e aprovação do Senado. Está sujeito, então, à aprovação pelo Senado, professora? A escolha desse dirigente? Sim. Pessoal, quando esse dirigente para de exercer, né, ele deixou aquele cargo de dirigente da agência reguladora, ele tem que cumprir um prazo de quarentena. Durante esse prazo, ele não pode o quê? Desempenhar qualquer atividade nas empresas que eram regulamentadas por aquela agência reguladora na qual ele era dirigente. Ok, prof, ok. As universidades também são autarquias em regime especial, universidades públicas? São, pessoal. Sabe por quê? Porque elas têm um regime especial. Elas têm autonomia pedagógica, elas que desenvolvem o quê? A metodologia de ensino. Além disso, a escolha do reitor é uma escolha diferenciada. Os próprios membros da universidade indicam que quem vai participar daquele processo eletivo do reitor, ok? Lembrem-se disso. Pessoal, o reitor cumpre um prazo de mandato certo e o dirigente da agência reguladora cumpre um prazo de mandato certo, ok? Prof, os conselhos profissionais, eles também são autarquias? Sabe o que é conselho profissional, gente? Você que estudou anos para ser médico, você é médico. Você pode começar a desempenhar as funções de médico só porque você formou? Não. Você tem que ter um registro no CRM, no Conselho Regional de Medicina. Professora, quer dizer que esse Conselho Regional de Medicina tá me impedindo de desempenhar as funções de médico? Tá restringindo a minha liberdade de desempenhar essas funções? Sim. Nesse caso, haja vista que esse conselho está desempenhando o quê? Poder de polícia. Poder de polícia, haja vista que aquele conselho está limitando a sua liberdade individual em prol da coletividade. Porque o conselho está verificando, olha, vamos verificar ali se a Gabriela pode ou não ser médica. Se ela começar a matar todo mundo? Não. Vamos verificar se ela tem condição. Então, o conselho estaria limitando o meu direito de o quê? Livremente desempenhar aquela função? Sim, está limitando, ok? E se eu tô falando de limitações do direito individual, eu tô falando de poder de polícia. Poder de polícia é desempenhado por pessoas jurídicas de direito público. Prof, é possível a delegação do poder de polícia, a delegação dos atos que decorrem do poder de polícia? É possível tão somente o quê? Das etapas de consentimento e fiscalização de polícia. O poder de mando, o poder de controle não é possível de delegação, não é passível de delegação a pessoas jurídicas de direito privado.